Terapia em Dia, o programa de saúde mental oficial da Academia de Saúde da Empreendedora. Eu sou a Anísia Paz, sou psicóloga clínica e toda terça-feira eu tô aqui para te ajudar a entender o que está por trás do comportamento, da emoção, do sintoma e especialmente no contexto de quem empreende. Hoje a gente vai falar de um fenômeno muito comum entre mulheres que criaram negócios próprios, que fazem acontecer todos os dias, mas que estão exaustas. O nome desse episódio é Ansiedade Produtiva, quando a ação vira fuga. Porque nem toda ansiedade é paralisante, às vezes ela se disfarça de produtividade, de performance, de movimento constante. Você já se sentiu assim? Trabalhando sem parar, produzindo, entregando, cumprindo meta, mas com uma sensação interna de esgotamento, como se nada fosse suficiente, como se você estivesse correndo sem saber para onde. E é disso que a gente vai falar hoje. Da ansiedade que se esconde no excesso de fazer. Do medo de parar, de como essa corrida silenciosa muitas vezes esconde dores que nós não conseguimos ou não queremos encarar. Esse episódio não é sobre parar de produzir, é sobre aprender a reconhecer quando a produtividade está deixando de ser saudável e virando uma forma de fuga emocional. Fique comigo até o final. Essa conversa pode ser um divisor de águas para a sua saúde mental e para o seu negócio também. O que é ansiedade produtiva? A ansiedade produtiva é aquela que te mantém sempre em movimento, mas que não vem de um lugar de calma nem de motivação genuína. Ela vem do medo. O medo de ficar para trás, o medo de ser esquecida, o medo de decepcionar, o medo de encarar o silêncio. É uma ansiedade disfarçada porque ela não paralisa, ela acelera. Ela te deixa ativa o tempo todo, mas esgota, drena, faz você perder o contato com o próprio corpo, com o próprio ritmo, com o prazer de viver. É quando o fazer se torna mais importante do que o sentir. Você começa a medir seu valor pelas tarefas cumpridas, pelos resultados, pela agenda cheia, pela performance impecável nas redes sociais. E essa dinâmica é reforçada o tempo todo, porque o mundo celebra quem não para. A cultura do quanto mais melhor nos empurra para esse lugar de excesso, como se a pausa fosse uma fraqueza. Só que tem um momento em que a conta chega. Você dorme mal, come mal, não sente mais prazer no que faz, sente culpa quando descansa e ainda assim continua. Porque parar parece mais assustador do que seguir nesse ciclo. E aí entra um ponto central. Às vezes, a gente prefere seguir fazendo mesmo sem energia, só para não ter que encarar o que a pausa traria à tona. Às vezes, o medo do silêncio é maior do que o do cansaço. A ansiedade produtiva se alimenta disso, de uma fuga interna disfarçada de sucesso. Mas viver assim tem um preço, e é sobre isso que a gente precisa falar com mais coragem. A origem invisível da hiperprodutividade. A gente vai aprofundar um pouco mais, porque essa ansiedade que se manifesta como ação constante, ela tem raízes muito profundas. A maioria de nós cresceu ouvindo elogios quando fazia tudo certo, quando era prestativa, quando era disciplinada, quando resolvia tudo sem incomodar ninguém. Você pode não lembrar disso com clareza, mas o seu corpo lembra. A sua forma de se relacionar com o tempo e com o descanso, ela está marcada por essas experiências passadas. A hiperprodutividade é muitas vezes uma continuação de uma infância que não houve espaço para simplesmente existir. A gente aprendeu que amor precisa ser merecido, que descanso precisa ser compensado, que só é válida quem entrega algo. E aí vem o mundo digital que reforça tudo isso, com notificações, comparações, métricas, algoritmos. Você olha para o lado e vê todo mundo produzindo, lançando, criando, performando e sente que está atrasada, insuficiente, aquém. Essa pressão constante alimenta a ansiedade produtiva e ela se torna o novo normal. Você deixa de escutar seu corpo, deixa de perceber o prazer no que faz e passa a funcionar no modo automático, empilhando tarefas, mesmo sem saber se fazem sentido.
Por isso, é tão importante reconhecer a origem da sua hiperprodutividade. Não está apenas na rotina, mas na sua história emocional. E para transformar isso, não adianta só mudar o ritmo. É preciso mudar a relação com o valor pessoal. Você não precisa fazer para merecer existir. Você já é. Eu quero compartilhar um relato com você, enviado por uma mulher que escuta aqui no nosso programa e que poderia ser eu, ser você, qualquer uma de nós. Nízia, eu trabalho o tempo todo, meu dia começa cedo e vai até tarde, mas mesmo assim eu sinto que não fiz o suficiente. E quando eu paro, quando eu tento descansar, sinto um incômodo tão grande que me levanto para fazer mais alguma coisa. É como se parar fosse me colocar em perigo. Esse tipo de relato é muito mais comum do que parece. E ele mostra uma coisa muito importante. Quando a produtividade vira um refúgio, é sinal que tem alguma coisa dentro da gente pedindo cuidado. Essa mulher descreveu perfeitamente o ciclo da ansiedade produtiva. A ação constante que não gera paz. A necessidade de produzir que não vem de prazer, mas de desconforto. E por trás disso, o que muitas vezes está operando é uma história de vida marcada por exigência, por validação, condicionada ao desempenho. Mulheres que cresceram sendo reconhecidas pelo que fazem e não pelo que são, que aprenderam a agradar, a corresponder, a dar conta de tudo. A mente delas, e talvez a sua também, internalizou essa lógica. Se eu estiver produzindo, eu sou aceita. Se eu parar, eu desapareço. Esse padrão é profundamente emocional, ele não se resolve com planilha, com produtividade, ele se resolve com organização de tempo, ele se resolve com escuta, com elaboração, com espaço para sentir. A ansiedade produtiva, quando escutada, ela revela dores antigas e também mostra a potência de quem sente demais, mas não aprendeu ainda a lidar com o que sente. Então transforma isso em ação. Mas a boa notícia é que o mesmo lugar de onde vem a ansiedade também pode ser a fonte de presença, de conexão, de transformação. Basta a gente parar de correr para fora e começar a olhar para dentro. Como identificar quando a ação virou fuga? Como é que você pode saber se está vivendo uma produtividade saudável ou uma ansiedade produtiva? São sinais bem claros e é importante que você escute cada um deles com cuidado e sem julgamento. Você tem angústia quando tem tempo livre? Você precisa estar sempre ocupada o tempo todo? Você se sente culpada ao descansar? Você sente que o seu valor está no quanto você faz e não no que você sente? Você evita situações de silêncio, pausas, momentos consigo mesmo? Você vive ocupada, mas se sente desconectada, perdida, sem prazer? Esses sinais mostram que a ação virou fuga. E o primeiro passo para sair desse lugar é reconhecer que tem algo errado. Que esse modo acelerado, mesmo sendo valorizado socialmente, ele está te adoecendo. Fuga emocional disfarçada de produtividade é como um buraco sem fim. Quanto mais você se move, mais perdida se sente. Mas você pode interromper esse ciclo e a transformação começa na presença, na pausa, no encontro com aquilo que você passou a vida evitando sentir. Sim, isso dá medo, mas também é libertador. Caminhos de reconexão, presença e pausa. Vamos falar de prática, porque não basta entender o que está acontecendo, a gente precisa de ferramenta para mudar, né? O primeiro passo é criar pausas intencionais. Não é sobre parar de trabalhar, é sobre reintroduzir o silêncio e o não fazer de forma segura. Comece com 1 minuto entre uma tarefa e outra. Feche os olhos, respire, não planeje nada, só esteja ali com você. Depois, aumente esse tempo. Crie rituais, tomar um chá sem celular, escrever um parágrafo num caderno, sair para caminhar sem fone de ouvido. Essas pausas vão ensinando o seu corpo que ele está seguro, que ele não precisa fugir, que ele pode habitar o presente. Um outro ponto importante, repensar o que você chama de produtivo. Será que só é produtivo o que gera resultado visível? E cuidar de si, se escutar, descansar, não são formas de produção interna? Sim, são. E talvez sejam as mais importantes. Por fim,
eu te convido a praticar o acolhimento. Se você se percebe nesse ciclo de ansiedade produtiva, não se culpe, não se critique. Não se pressione para mudar da noite para o dia. Você está fazendo o que você consegue com os recursos que você tem. E só de estar ouvindo esse episódio aqui, você já está criando uma nova possibilidade. A reconexão não vem com pressa, ela vem com verdade. E agora, para encerrar, eu quero te fazer um convite. Pega um momento do seu dia, um só. Não faz nada, nada mesmo. Senta com você, respira, escuta o que está vivo aí dentro. Talvez venha o desconforto, talvez venha o tédio, talvez venha uma lágrima que estava presa, mas talvez também venha uma sensação de reencontro, de presença, de você voltando para você. E esse reencontro vale muito mais do que qualquer métrica, porque é a partir dele que você volta a produzir com propósito, a criar com alma, a viver com verdade. Se esse episódio falou com você, me conta. Vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem, compartilha nos stories. E se você vive um dilema parecido, escreve pra mim. Ele pode virar o tema aqui do nosso próximo Terapia em Dia. Lembra, você não é o que você faz, você é quem sente. E o que você sente também importa. Até a próxima.